Olá, muito boa noite. Está no ar o nosso Estação Hamburgo, direto pelo nosso canal 14 da Claro, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, pelo canal 6 para São Leopoldo e para o mundo inteiro, através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através do site valetvplay.com, do portal valedosinos.org, dos nossos parceiros CDN TV, DSI TV, e está rolando nossa live no YouTube, no Facebook, para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários que não serão lidos ao longo do programa, que a gente está gravando o programa no finalzinho da manhã desta quarta-feira. Mas, na medida do possível, a gente vai interagindo ali com você e também encaminhando os seus questionamentos aos nossos convidados de hoje. Horários alternativos, aqui no nosso canal 14, nosso canal 6, ou lá no nosso canal no YouTube. O nosso Estação Hamburgo tem um oferecimento de Mercator Feiras e Eventos. A gente tem um encontro marcado de 3 a 5 de setembro no Serra Parque, em Gramado. Lá o Gerontofer, o encontro da economia platinada, dos 50 a mais, falando sobre uma perspectiva de vida com mais qualidade e com a longevidade. Gerontofer. E de 17 a 19 de novembro, também lá no Serra Parque, Zero Mais, aí o universo do calçado se encontra. JG Serviços, 26 anos, você, empresa, condomínio, cuida do seu patrimônio, limpa seu patrimônio, protege o seu patrimônio com a equipe da JG Serviços. E Sebratel, global como internet, gaúcha como você, Sebratel é muito mais velocidade na sua internet. Muito boa noite, senhores membros dessa bancada, uma honra receber esses convidados especiais nessa noite, pessoas que fazem a diferença do esporte na nossa região. E, claro, convidados intergalácticos, reconhecidos intergalacticamente aqui, presentes nessa noite muito especial aqui. Israel Cidade, muito boa noite, muito bem-vindo. Vamos falar de futebol hoje também. Boa tarde, Eduardo. Tudo bom com vocês? Então tá tudo certo aí. Estamos aí para contribuir pro programa hoje. Eu acho que ele já quer me cutucar. Eu acho que é um chamado talvez ao Grêmio, talvez. Não, nem entrei nessa seara ainda. Tu trabalhaste na comunicação do Esporte Clube Internacional, né? Nunca trabalhei no Inter. Nega a participação, nega a torcida. A minha única ligação com o Inter é corneta, só esse. Torcer pro Inter, só isso. Corneta. E Esporte Clube Novo Hamburgo? Simpatizo. Eu digo assim, ó, eu vesti a camisa de 2 times na vida, do Inter e do Novo Hamburgo. Eu achei que de todo mundo que jogava contra o Grêmio também, não? Não, eu não me preocupo muito com o Grêmio. Tá bem. Eu exagerei quando eu digo que tu é reconhecido intergalacticamente, hein? Que é um ser de outro mundo, né? Porque mais conhecido que tu aqui na nossa região não tem. Quantos alunos passaram por ti, Renato Moreira? 10 mil. Daí pra fora, né? Dessa mesa aqui? Todos nós, né? Eu me escapei. Eu escapei. Tu deu aula no Wolfram também, hein? Eu dei. Ele lembrou do Wolfram. Eu saí do 25 e fui pro Wolfram. As pessoas talvez não reconheçam o Renato Moreira, mas se a gente falar de macaco, professor macaco, aí todo mundo vai lembrar. Fui aluno dele do 25. Muito boa noite, macaco. Uma honra te receber aqui. Boa noite aos telespectadores. Isso daí, né? Herói de dois mundos, porque aqui em Novo Hamburgo é o macaco. E lá em São Leopoldo sou Pena. O Pena. Por que Pena, hein, Renato? Porque tinha um maluco em São Leopoldo, porque São Leopoldo teve uma época que só tinha maluco. Era só louco. Aí ele não passava por cima de palito de fósforo. E um dia eu estava cuidando ele e vi que ele não estava passando por cima do palito de fósforo. E quando ele estava chegando, num outro dia ele estava chegando, eu me mandei um palito no outro, me dei o trabalho de fazer. Cara, ele parou e fez assim, ó. Foi de lado, entrou de novo, voltou e ficou no mesmo lugar. E todo mundo que viu começou a rir, né? Aí pegou a peninha,
E o Peninha era o apelido dele. Era o apelido dele. E aí tu virou Pena. Esse é meu nome artístico agora. Artístico ou de guerra, hein? Porque na noite o pessoal te conhecia muito também, né? Fala a verdade, Não. aqui. Mas isso, claro, foi outra vida, né? Foi outra vida. Eu era cabeludo. Cabelo. Eu já não me lembro de ti cabeludo, cara. Eu não conheço. Eu não era nascido. Eu tinha cabelo aqui, ó. Mas aí é outro tempo que eu não vi, não conheci. Então. Na época do Cheios. Foi meu aluno no final dos anos 80, começo dos anos 90, no ensino de Sim, mas eu... Estamos falando no final dos anos 70, começo dos anos 80. 70, isso. Teu pai era professor também? Meu pai era vice-diretor da tarde. Eles chamavam ele de fiapo. Mais um magrão da família. Eduardo Pires, o homem, a lenda. Canal EP lá no YouTube. Quantos mil seguidores, Pires? Estamos chegando próximo. Primeiramente, boa noite Israel, professor, macaco. Não tem como não chamar de macaco, né? Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Estamos chegando próximo dos 15 mil inscritos, Coisa linda. Eu lembro bem que tu foi um dos que falou lá há 5 anos atrás. Pires, por que tu não faz um canal no YouTube? Como não ter, né? Como não? E há 5 anos atrás... Já estava atrasado. Mas não tarde, antes tarde do que mais tarde ainda, né? Eu não sei se foi, acho que foi 5 anos atrás. Foi antes da pandemia já, não? Quando a gente... 2019, eu acho. Quando eu tinha um programa aqui, né, que era o Debate Bola, junto com o Benhur, né? Numa das conversas, o Rodrigo disse, cara, faz um canal no YouTube para falar de Grêmio Internacional. Levou um tempo aí, passou, daí eu pensei, não, Grêmio de Internacional também todo mundo já fala, né? Vamos falar do nosso esporte, das nossas coisas aqui, do Esporte Clube Novo Hamburgo, do Americano, do Futebol Clube Estância Velha, transmitir os jogos desses clubes, transmitir a categoria de base, transmitir vôlei, transmitir beach tênis. Então eu me enveredei para esse lado aqui. E é o grande canal do esporte no Vale dos Sinos, né? Muito obrigado. Grêmio Internacional, para mim, não faz sentido falar, porque já tem quem faça isso, né? Eu acho que falta informar sobre o nosso esporte. E é aí que eu entrei. E eu sempre fui apaixonado pelo nosso esporte. Sempre. Eu brigava lá quando eu trabalhei em Porto Alegre, na Rádio Pampa, hoje a Rádio Grenal, que tinha que falar mais sobre o futebol do interior, tinha que falar mais sobre o Novo Hamburgo, e ninguém me ouvia. Mas hoje em dia, quando tem o Novo Hamburgo para disputar, o Aimoré disputando o Gauchão, quem eles ligam? Eduardo Pires. Quem sobe para a Série A, hein? Sobe um dos nossos aqui? Eu gostaria e quero muito que Novo Hamburgo e Aimoré, não necessariamente nessa ordem, Aimoré e Novo Hamburgo, subam. Para nós, no Vale dos Sinos, é muito importante ter os dois na elite do futebol gaúcho. Essa rivalidade interessa para todo mundo. Claro, não é legal ter os dois na divisão de acesso. Talvez o torcedor mais fanático não vá querer isso. Vai torcer para que o outro fique na Série Z, né? Mas é importante para o futebol do Vale dos Sinos, porque o futebol... Ambos vão querer subir, não? O futebol do interior, ele tá indo assim, tá se esvaindo o futebol do interior, né? A gente tá vendo aí, acompanhando o futebol do interior, tá se esvaindo. E a gente não pode ter essa briga desnecessária. Eu quero o Aimoré, eu quero o Novo Hamburgo na segunda divisão e nós na primeira. Não, tem que estar os dois lá em cima. É igual o Grêmio Internacional. Qual é a graça do Grêmio Inter estarem na segunda divisão? Não tem cabimento. 2 anos seguidos podia ficar lá, mas assim, não sei, Israel, o que tu acha dessa? Apesar de nós estar um ponto da zona do rebaixamento, quem sabe esse ano não vai, né? Mas tu sabe por quê? É uma opinião minha, como diz um amigo meu, minha particular. Cara, Grêmio Internacional e nós aqui no Rio Grande do Sul temos esse problema de dividir tudo, né? Tudo é dividido. E aí a gente não cresce. É dividido no futebol, é dividido na política, é dividido nas opiniões, é dividido no patrocínio. Chimangos e maragatos. Cara, o Rio Grande do Sul tem que começar a crescer, porque daí fica uma disputa de Grêmio Internacional. Grenal. A semana inteira, quando tem um Grenal, só fala de Grenal. Não mais do que isso. E aí a gente não cresce. Quem vai ganhar o Grenal? Que é mais importante ganhar o Grenal do que ser campeão. Assim, esquece. Grêmio Internacional para os próximos 10 anos não vão ganhar nem Libertadores e nem Brasileiro. Tô louco para saber a opinião do Eduardo a respeito da candidatura de Marcelo Marques, né? O homem da Marquespan, o Grêmio em seguidinho, eu vou perguntar isso para ele.
Tu gostou dessa candidatura aí? Eu gostei que ele começou com um discurso bem político, né? Político de proposta. Vou comprar arena, não vai ter SAF, não sei Já do quê. marcou tudo, Já né? marcou todos os influenciadores, Farido, o Duda Garbi, é tudo ele, né? Tudo ele. O pessoal da Gaúcha tava meio descornado ontem. Ah, claro, ninguém sabia disso, né? Dor de cotovelo, vamos dizer assim, né? Aí o pessoal dizendo lá que o próprio meu Pedro parente, Ernesto disse, não, mas o meu eu parente dei em primeira mão lá, aqui, mas devia ter feito no coletivo e o meu tal, parente né? lá, o CCD lá, dizendo que o Marques Pan lá cancelou o patrocínio no Inter de todo e pagou tudo que tinha que pagar, e os influencers do Grêmio, alguns ele mandou caminhar, os outros não. Acho que ele mandou todos os influencers. O único que ficou que não é exatamente um influencer, né? Hoje é um canal que é Do Baldaço lá, o Debate Raiz. o Debate Raiz E o do Duda Duda Garbi, né? Mas Daí já é outro Mas tipo Que é de... um canal, Mas são né? influencers, né? O Duda São. né? Mas ele não fica dando opinião no canal dele, né? Os Mas outros na- são desde mas qual no sua Twitter opinião? e Mas nas- de forma influencia. Tu acha? Não, mas ele não se propõe à crítica jornalística. Eu acho o Baldasso uma piada. Eu não gostava muito dele, mas Não, eu já claro que vejo sim, ele mas com é que- outros olhos agora. A provocação, e eu Agora ele botou entendi isso. a filha a comentar futebol também. Baldaço? É? Ah, é por hereditariedade, ó. Tá aí a Duda, ó. Quem sabe põe a Duda junto contigo. Ela lá quer no fazer canal. jornalismo. Olha aí, ó. Ô Pires, eu falo no seguinte sentido, todo mundo influencia, claro que sim. Mas verdadeiramente o cara que dá a opinião de propósito, que fica, sabe, alfinetando, que a gente segue pra saber o que tá acontecendo nos bastidores. O Duda é um cara que tem um canal que ouve todo mundo de todos os lugares. Aliás, Brasil afora. Inclusive ele sendo gremista, ouve o Fernando Carvalho, por exemplo. Né? Então, não sei, eu entendi o critério e achei razoável. Esse é o vai do que tu falou, né? De não dividir as coisas, né? Achei razoável. Completamente diferente do CCD, que é identificado, que tá ali dando opinião, que tá ali marreteando, que goza do Inter e tal. Mas a situação do CCD... Não, eu falei CCD, podia ter falado do Baldasso, podia ter falado... O CCD, ele tem... Ele quer trabalhar no Grêmio. Ele quer ser diretor do Grêmio. Voltar a fazer Ele o quer que ele voltar não a ser fez diretor lá. do Grêmio, entendeu? É, pelo Então daí Ronaldinho. todos que passam por ali, ele quer estar de volta aos bastidores do Grêmio. E aí, O Baldasso foi diretor do Grêmio, né? Não, No não. Inter. Não, nunca. o Adalso, Não? Ele não foi Ele era, assessor de imprensa? não, ele era repórter da Gaúcha. Não, o Baldasso- Ele foi setorista do Grêmio um tempo também, né? Não, o Baldasso é o seguinte, ele saiu, ele trabalhou pro Inter. Isso Sim, é, trabalhou ele na época, trabalhou mas pro na Inter. época ele já tinha assumido. Sim, ele trabalhou pro Inter como representante de imprensa no interior do Rio Grande do Sul, onde ele levava as caravanas. eu sei exatamente. As caravanas com os campeões mundiais, ele levava pro interior todo, o Gabiru, Bolívar, e ele que Tinha o organizava- ônibus lá É. e aí eles iam de consulado em consulado, isso, faziam ele que organizava festas isso. grandes, reuniam um monte de colorado, levava o Gabriel, levava o Perdigão, levava o Índio, eles iam O tudo no professor ônibus não do deixa de Inter. não deixa de estar certo. Tá certo, ele trabalhou. Sim, trabalhou bonito. Trabalhou. Quando é que vão botar a estátua do Gabiru lá no... Nunca. Nunca. Poxa, o cara mais importante da história Pro do... Gabiru, pro Inter, ter o Gabiru como herói. Cara, ele foi queimado, né? Foi, né? Eu vaiava foi ele queimado. Foi bastante. muita sorte ali, né, Renato? Também. Era pro Fernandão, né? Tu sabe Era por pra que ser o isso, né? Fernandão. Era brasileiro. Tu sabe por que isso, né, Rodrigo? Ah, Porque naquela época o Inter se preocupava mais com o Inter do que com o Grêmio, né? e daí chegou lá. O Grêmio não foi campeão do mundo porque sempre tinha o minuto de silêncio, o Inter que tá morto, né? É verdade. Eu acho que a flauta é interessante, é bacana, mas é interessante entre nós que brincamos com isso de forma saudável, assim, sem agredir e tal. Agora, o teu clube se jogador- preocupar mais com o adversário do que com o seu futebol. Mas na época o Sacha também dançou a valsa com a Não, mas eu tô bandeirinha, falando lá em Tava atrás 2006, desse lá, 2006, lá. Isso aí foi 2015. gol. É, mas o Sacha tamo- pegou e dançou ali. Estamos ficou pagando os quantos anos tá pecados sem até título, hoje. Agora mais nenhum ano mais. Não é um ano sem título agora. Foi o último ano, né? Foi 2015. Não, 2015? é 2015, é. Não, 2016 o Inter foi campeão gaúcho, acho. Não, esse campeão que contaram daquela vez. O Grêmio também tinha sido campeão gaúcho no meio do caminho. Quem é que foi? Ah, foi duas vezes só. Então foi 16, não foi 15, foi 16. 16. Sim, foi o Argel, era o nosso Da treinador. valsa, foi o Eu não me lembro. Tem certas coisas assim que eu 17 apago foi da no memória. Hamburgo, daí o Grêmio veio uma na Mas sequência. 2011, no comecinho ali, ainda foi a taça Eu sou meio- Supercopa, né? Não, a Recopa. Recopa. Com o Tite. Qual foi o último ano? Não, o primeiro ano em que o Inter foi campeão brasileiro.
faz 14 ou 15. Não, faz 40. Ou 19 anos. 50 anos tá fazendo agora, né? Quase 75. isso. Ah, o primeiro, né? Primeiro ano, 75. Tá. Nesse primeiro ano eu trabalhei no Inter, eu era preparador auxiliar de preparação do Júlio Espinosa, trabalhei com o seu Marcos Eugênio. Olha aí. E nós éramos também, cada viagem que a gente fazia... E corria aquele time, hein, Renato? Não por nada, né? Corria pra caramba. Era aqueles Andrade, tinha o... Puxa, era o Tovar, eu acho, no meio meia 75? cancha. Lembra da Era escalação? Tovar na meia cancha. Tinha o Caçapá. Não, o time do juvenil que eu me lembro, que depois subiu, era Cláudio, Beretta, Chico Fraga, Escurinho II e o Edson. Não me lembro qual é o Edson. Ele foi treinador do Esportivo de Bento. Esse Edson. Ele chamava ele de Edson do Sula. Aí tinha, olha que time, Falcão, o Batista, e do lado esquerdo não me lembro quem era. Jair? Não era o Jair. Aí Pedrinho, Marco Antônio, que foi prefeito de Gramado, e o Soares. Era muito bom aquele time. E tinha o Lino ainda. Estava só começando, né? Porque ali foram nos anos seguintes mais 2 títulos brasileiros. Vice-campeão da América, né? Nós somos campeão brasileiro naquele ano, ganhamos 2-1 do time da Portuguesa. Daí o cara deixa de ser tão gremista, hein? Quando vira profissional, assim. Dinheiro não tem cor, né? É exatamente isso. Dinheiro não tem cor, meu. Porque daí carrega essa glória, né? Não sei, porque, sabe, eu fui preparador físico do infantil e teve um Grenal em que a gente ganhou de 3-1 do Grêmio, ou o Grêmio nos ganhou, não me lembro mais direito. Massacrava o Grêmio naquela época, né? Passava o rolo, literalmente. Mas eles tinham uma base muito boa. Eles? O Inter. Eles. Ele vai de um lado para o outro. É involuntário. Não, o Inter tinha uma base muito boa. Que tinha o seu Joffre, tinha o Adão, o velho Adão, que ele chamava, que foi do Lançul, que lançou o Falcão. Tinha o seu Abílio, né? Tinha o Abílio. Aí tinha o Jaime Schmidt, que era do Infanto. Jaime Schmidt. Era do Infanto. Sempre pouco a gente render todas as homenagens. Zeca Albuquerque, que era preparador físico. Zeca Albuquerque. Era preparador físico. O Julinho e eu era do juvenil. E a gente viajava, eles eram tão legal, cara, que eu aprendi muita coisa, que eles nos davam chance. Que quando o profissional viajava, o Gilberto Tim levava cada um. Cara, tinha que ver que gozação era, que ele brigava com o jogador, ele ficava brabo, dava 15 voltas nos eucaliptos correndo. Ele era muito maluco. Aquele homem era muito maluco, mas sabia muito. O Gilbertinho, que foi preparador dos dois, né? Dos dois. Trabalhou no Grêmio muito tempo também. E eu acho que foi preparador da seleção brasileira, em não? 82. Era ele. O que tu tá planejando? Quais são os projetos aqui para nossa região, Renato? Não, eu queria montar um projeto. Tu trabalhou muito tanto com handebol quanto com o futsal, né? Aí, esses dias eu estava conversando com o Caju. O vereador aqui de Novo Hamburgo. O vereador de Novo Hamburgo. E ele me abriu as portas, mas também não me abriu. Porque... Caju, fica a dica aí, tá faltando ir junto, porta dentro, né? Ele precisa ter o aval do prefeito. Mas a minha intenção é botar a base. Porque eu estive especulando o negócio do adulto. O adulto das gurias tem staff, cara. Então elas não se interessam em como é que eu vou te dizer, em se federar. Porque tem aqueles campeonatos de Tu
tá falando de futsal ou de handebol? De futsal. Porque o handebol tá de volta à cena também. Mas tá muito forte. Novo Hamburgo, Novo Hamburgo não, tá muito forte. Campo Bom. Eu acho que Campo Bom, Santa mas... Catarina não tá com... O Santa Catarina sempre Fechou Santa Catarina. Fechou? O time de Santa Catarina tá no Gush. Ah, tá O Gush sempre foi um trabalho muito bom, né? Eu fui técnico de salão do Gush, fui tetracampeão gaúcho. Gustavo Scheibler. Fui terceiro lugar no Brasileiro. Foi quando eu vim aqui. Na conversa de peso. Faz tempo, acho que foi 76. Uns 8 ou 9 anos. 8, 9 anos. Eu fui terceiro lugar no Brasileiro. Quando eu cheguei aqui, ele me botou pra rua. Eu não quero atrapalhar o raciocínio do professor, mas eu acho que, falando especificamente de Novo Hamburgo, né, nós éramos uma potência em vários segmentos. Era no futebol, essa é a minha provocação para você. Era no futebol, era no voleibol, era no handebol, era no futsal, bicicross, tênis, mas tu sabe punhobol. São 6 modalidades aqui que eu citei. Natação. Hoje nós não somos nada. Absolutamente nada de referência. Pior. E aí, assim, ó, o que é isso, professor? É a falta de incentivo ao esporte do poder público. No futsal, mas poder público. Tu sabe o que aconteceu no futsal? O futsal tinha eu não sei se vocês lembram do time da BB que jogou. Sim. Belinho, o Martinez, o Zezé. Tinha aqueles baita times. Então, os caras que quebraram, os mesmos presidentes quebraram os clubes. Inflacionaram demais. Não, porque acontecia o seguinte: Novo Hamburgo tinha Copa de Inverno, Campeonato de Inverno, Copa Juvenil, torneio de verão, tinha o Cidadino e tinha a Copa Juvenil que eu falo. Eu fui campeão da Copa Juvenil com um time aquele que eu tinha: Marcelo Martinez, Bozó, Fumaça, que é hoje cantor, e o frente era o Pica-Pau, eu acho, o frente. Pica-Pau? Eu acho que era o Pica-Pau de frente. Então, eu fui campeão daquele ano, mas eu não tinha apoio de ninguém. Mas sempre foi assim. Aí eles começaram a inflacionar, porque tinha Mecânica, Kronbauer, ABB, o JR e o Independente, eram os únicos que faziam frente. Os caras começaram a desistir do campeonato, porque eles botavam muito dinheiro em cima. Mas assim, ó, professor, eu acho assim, ó, o Israel sabe, a gente viaja bastante para fazer as Copas no verão, a gente vai para o Vale do Taquari, a gente vai para o Vale do Paranhana. E lá, Cidade Verde, né? A gente vê o incentivo, especialmente falando da região do Vale do Taquari. O poder público, a prefeitura incentivando. Roca Salles, eu estive agora há pouco tempo, foi mês passado, em abril, final de abril, em Roca Salles. Roca Salles foi devastado pela enchente. O ano passado eles não fizeram a Copa da Amizade, que tradicionalmente acontece em virtude da enchente. Poderia muito bem a prefeitura, o prefeito, não, nós não vamos fazer, porque nós estamos aqui cuidando para... Primeira coisa que eles fizeram, não, nós vamos fazer, nós vamos colocar dinheiro para poder realizar a Copa da Amizade de futebol de base. Poderia muito bem dizer, não, nós não vamos fazer nada, porque hoje eu não vou incentivar cultura, não vou incentivar esporte, porque não dá. Nós vamos só cuidar da saúde, só cuidar da segurança. Isso não existe. Tem dinheiro para saúde, eu trabalhei em prefeitura. Tem dinheiro para saúde, tem dinheiro para esporte, tem dinheiro para segurança, tem dinheiro para tudo. Tudo tem percentual. Né? Tudo tem percentual. Tem dinheiro para educação. Eu acho que Novo Hamburgo está faltando. Eu não estou falando da atual. Governo, não estou falando da atual administração. Não é governo, né? Eu estou falando de todas as administrações que eu lembro. Nunca, que eu lembro, tem 52 anos. Novo Hamburgo botou na camisa da Online, da Vôlei Sul, da Frango Sul, do Novo Hamburgo. Eu lembro da Comus em algum momento, né? Que era a forma de dar um patrocínio no primo rico da prefeitura. Tu vem em São Paulo, os times de futebol estampando Prefeitura Municipal de Araraquara, na Ferroviária. Só que aqui, os que eu falo do Rio Grande do Sul,
Nós somos aqui os Joãozinho do Passo Certo, né? Aqui não pode. Deus o livre, não pode, prefeitura, botar dinheiro... Não, tem que botar na saúde. Tem que botar... tem dinheiro para tudo, sabe? Eu acho que falta esse tipo de incentivo. Eu não estou falando dessa administração de Novo Hamburgo, muito antes pelo contrário, estou falando de todas. Mas eu acho que falta, cara. Falta Renato concorda? Pois é. Falta uma política pública assim definida, clara. Nós não temos nem secretário de esporte, né? Não, a gente não tem secretário de esporte. Novo Hamburgo não tem nem secretário de esporte. Porque nada. Deviam ter mantido o Daniel. Que fez um baita trabalho. Fez um baita trabalho. O que acontece é o seguinte, que o esporte morreu junto com o 25. Tu lembra que no 25, quem não fazia nada ia fazer educação física. Os outros que eram atletas faziam o vôlei, faziam o handebol, nós tínhamos todas as categorias. Basquete, tinha 2 professores em cada esporte, um masculino e outro feminino. Aí, o que aconteceu? Acabaram com o esporte de Novo Hamburgo, no 25 acabaram com o Novo Hamburgo, porque a ginástica, a maioria das equipes que a ginástica tinha eram de pessoas que vinham dali, né? Sócios, talentos que vinham do 25. Não, atletas do 25, né? Eram atletas do 25. Que nem precisavam ser sócios da ginástica, eram puxados pela ginástica. Isso, que a gente ganhava as dependências. Treinava lá dentro. E treinava lá dentro. Lembro do professor eu lembro bem do professor Daniel. O Daniel Becker fez um grande trabalho ano passado. Nos últimos 2 anos a gente teve voleibol. Teve futsal ano passado, voleibol, no começo do ano. Futsal, a várzea. O campeonato de futebol municipal sempre vai ter problema. E não é só em Novo Hamburgo. Vai dar uma briguinha ou outra ali, aqui, mas tem que saber. Não é desculpa para não fazer. Não é desculpa para não fazer. Dificuldade de fazer. Tem que fazer. Acho que, cara, o que movimentou os últimos 2 anos a várzea em Novo Hamburgo, nós acompanhamos, transmitimos jogos, o estádio do Vale lotado. E aquela comunidade ali, ela ainda respira. A Vila Crefe ali ainda respira. Tava cheia, a Vila Crefe tava lotado para ver. Era o Canto do Rio, né? No Canto do Rio e 11 Gaúcho. E veterano. E Guarani. Tinha o veterano também, no final. Lotadinho em volta do campo, sabe? É movimento. O veterano é legal também, porque a guria. É Tufo o apelido do cara? Tuxo. A filha do Tuxo era minha atleta. Ela está em Brasília, eu acho, jogando. Foi da seleção brasileira. É mesmo, filha do Tuxo? Foi a Luísa. Foi da seleção brasileira. Ela estava no meu projeto lá de São Leopoldo do Guxe. De handebol, professor? Não, de futsal. Foi esse time que foi tetracampeão gaúcho. Foi esse time que foi tetracampeão gaúcho. Eu tenho uma guria jogando na Lituana, Tenho 2 nos Estados Unidos, que é a Tatá e não lembro mais o nome da outra. E tem uma que está na seleção brasileira agora, a Isa Haas. Isa Haas na seleção brasileira. Era do Inter. Era do Inter. Ela jogou no Inter, agora está no Palmeiras. Cruzeiro. Ela está lá. Então, eu não sei te dizer, porque é bucha, né? Um dia, eu vou te contar uma história rápida. Um dia eu estava jogando a primeira divisão, acho, do brasileiro. Fui classificado lá em São Francisco de Paula. Eles fizeram o sul brasileiro, futsal sabe? Feminino. Futsal feminino. Aí eu me classifiquei para o brasileiro, em Pindamonhangaba. Isso daí vai aqui. Que nomezinho, né? Que nomezinho. Aí o presidente da Câmara de São Leopoldo, sabendo disso, me chamou. Aí eu fui com o diretor da escola, os pais, para a tal de reunião. Não, eu dou 4, 5 telefonemas e tiro dinheiro para ti. Porque eu tinha um ônibus, eu tinha um motorhome de uma empresa que eles me emprestavam, do Rui Trentini, e ele me dava o motorhome para me viajar, eu não precisava pagar hotel. Tá, eu estou esperando até hoje.
Talvez ele parando no terceiro telefone. Eu tô sentado. Mas em cima disso aqui, ó, Rodrigão, o Esporte Clube Novo Hamburgo, professor, fez uma peneira para futebol feminino de campo. Sub-15, sub-14 e sub-13. Até não sei como foi assim a adesão, né, a essa peneira. Peneira, futebol feminino. Nascidos 2010, 11 e 12. Foi no domingo. Até hoje eu vou lá no estádio. Essa semana já tinha treino já. Hã? Essa semana já tinha treino. Já tinha treino? Olha aí, ó. Tá rolando, então. Tá rolando, Que bacana. Que legal que o Novo Hamburgo tá colocando. Eu acho que é necessário, né? É necessário, né, ter essa... Porque hoje eu tô vendo mais... Não por decreto, né? Mas porque tem uma demanda, né? As gurias querem jogar e não eu tô tem, vendo às vezes, mais interesse. Eu tô vendo mais interesse das meninas do que os dos meninos. Tu não vê mais hoje. Os meninos não querem mais... eu não quero ser jogador, né? Quero outra coisa. E as meninas não. E eu vejo, às vezes eu vou lá no Valdo, na escolinha do Valdo, tem umas meninas lá que jogam muita bola. Vem aí a Copa do Mundo Brasil, né? Jogam muita bola. 2027. Ô, Israel, eu preciso fazer um intervalo, mas antes eu quero te ouvir em torno disso. A tua percepção a respeito de políticas públicas do município, não de Novo Hamburgo necessariamente, mas também, principalmente, né? Eu sempre vejo assim, ó, Novo Hamburgo tem algumas demandas como a gente sabe que tem, né? Mas eu moro perto do Parque Floresta Imperial. Olha o que é aquele parque, aquele campo de futebol lá jogado do jeito que tá. Podia ser muito bem usado para esse tipo de trabalho que a gente está falando aqui, né? Esse tipo de coisa, às vezes, falta um pouco de visão também do poder público. Alguma coisa em termos de planejamento, alguma coisa assim. Porque, tipo, se tu apresentar um projeto bem feitinho, eu acho que tu vai conseguir algum retorno, né? O senhor que já tem mais experiência nisso aí, eu vejo assim, tipo, se tu mostra um planejamento detalhado de como vai funcionar, como pode arranjar dinheiro, talvez dê algum resultado. Às vezes nem precisa esperar tanto do poder público Mas às vezes o poder público podia ser indutor, simplesmente. Podia mantendo... Tirar o telefone do gancho de verdade. Não, mas para dizer para a empresa que está explorando aqui o serviço... secretário, né? Mas acontece o seguinte... Acontece o seguinte, São Leopoldo passou 4 anos com o ginásio fechado, aquele ginásio grandão. Gigante aquilo. Cabe 12 mil pessoas. E eu fiz o projeto... A prefeitura nunca me deu nada. O colégio me dava as bolsas de estudo e eu tinha patrocínio da Unimed, tinha patrocínio da Bioengenharia. Quer dizer, eu não pegava só um, porque todo mundo que quer pegar um horror de dinheiro de um cara só. Eu pegava migalha. É isso aí que está faltando. Os caras pensam que a prefeitura tem que bancar. A prefeitura de Novo Hamburgo está quebrada. Hoje. É o que eu falei, é o que me contaram, não sei. É o que a gente lê, né? Igual a gente lê isso. Sempre vai faltar dinheiro para tudo que a gente gostaria de ter numa cidade. Mas acho que pode ter parceria público-privado. Precisa ter projeto. Isso daí, tem que ter projeto. Se tu não tem projeto, tu não diria o faz nada. Luxemburgo, Projeto. E não esquece do Media Train. Porque tu vê bem, em Novo Hamburgo tem a FENAC, tem o ginásio reformadinho, novo, né? Lindo o ginásio, mas que está todo quebrado já. Não. Faz um tempinho que eu não vou lá. Eu não entro lá uns 30 Passou anos. pela enchente, né? As pessoas a Secretaria de Esportes lá, né? Nós olhamos depois. A Secretaria de Esportes de Novo Hamburgo é na FENAC, né? Era na FENAC, eu não sei se é ainda. Não é ainda. No tempo do Daniel era. Que o Daniel levantou muita coisa. Tem aquela área nova lá no Buraco do Raio, lá... Essa aí que eu tô Parque do Trabalhador, né? Parque do Trabalhador, tem um ginásio novo. Acho que mais quadros, inclusive, é bem grande. Eu nunca fui lá, mas eu só escuto falar que é muito bonito. Eu fui antes da inauguração, é muito grande. Eu não conheço ainda. Diz que é bem legal. Bem legal. É bem legal. Eles estavam até tentando botar o nome do ginásio de Aristarco o Fernandes. Acho que é uma ótima homenagem. Eu também, né? Acho que é uma ótima homenagem. Não é porque ele era meu. Olha o que ele fez pelo esporte. Levou o nome do handball. Em Campo Bom também, né? Que é graças a ele que tem esse projeto do não sei mais o nome do cara. É graças a eles que tem esse projeto de handball. Eles são campeão brasileiro, cara. Em Campo Bom, professor? Infantil Mirim, eu acho que eles são campeão brasileiro. E tem um cara muito... E o Brasil se destacando nas Olimpíadas do handebol, né? Diga de passagem. Em âmbito internacional, né? Mas foi só em 85, eu acho. Não.
Não, mas tem enfrentado bem, Tem assim. enfrentado né? bem, né? Eu não tenho mais acompanhado tanto. Eu acompanho esses Campo Bom, esses lugares, porque eu sou amigo do cara. Mas eu não tenho muito acompanhado no handebol. O Israel, concorda que Novo Hamburgo já viveu muito mais esporte? Nem se fala. Eu aqui me considero guri, né? Eu lembro da época da Frangosul ali. Então tu não é guri. Hã? Não é guri. Já faz Mas 30. você já era bem barbado naquela época, né? Eu já tava na estrada, já faz tava tempo. transmitindo. Tu já tava até casado, eu acho. Eu não sei, mas já. Tá. Enfim, eu lembro daquela época da Frangosul, os atiradores lá de bicicross lá, tinha campeã mundial de bicicross, uma coisa assim. Era a Motocross, Gabriela Kraus, né? Paulo Motocross. Soares, Essas coisas assim. no tiro a vida inteira, né? Até o próprio Atiradores agora tá com uma ação lá de escola de esportes, não sei do que lá. E tipo, mês passado eu fiz uma competição de natação em Porto Alegre. Tipo, Atiradores não fez feio. Esse final de semana fizeram outro, também não fez feio. Acho que ambos, os Entendeu? Atiradores e a ginástica, estão se destacando muito. Exatamente, na a natação. ginástica também. Eu sei porque eu nado no Atiradores, eu vejo um pouco mais isso. Mas, tipo, lá também eu vejo assim, ações, mas nada a ver com o apoio de prefeitura. Ações do próprio clube mesmo, né? Clube, né? Aliás, a presidente Sabina Foi reeleita, exatamente. né? Lembra que tinha a Copa do Interior de natação? Não lembro, Renato. Tinha uma aliança, o Hélio Becker, que nadava, Sim. o Zé Zinck, Aliança, sim. um monte de. Tinha a Copa do Interior, era disputadíssimo. É que fazer frente lá pro Grêmio Náutico União não É é de complicado, barbada, né? né? Não, mas Selecionáveis, né? mas a aliança tinha uma. Aliás, Tinha, eles puxam os nossos atletas daqui pra lá, né? E tá tudo certo, né? Faz parte também. Mas eu acho que podíamos agora ser não um tem celeiro mais. maior, né? eu acho que agora não tem mais também. Eu tenho visto vários movimentos, assim, mas eu vou falar sobre isso na volta do intervalo. Ontem conversei com o Júnior lá do Aimoré, mas especificamente sobre o torneio São Léo Open, que volta, não em 25, mas em abril de 26. Semana que vem ele vem falar com a gente sobre isso. Mas a escolinha lá, a patinação da ginástica com a Thalita Haas, esse talento, né? A gurizadinha do tênis, tanto no Aliança quanto na ginástica, a natação. Nós temos a escola ali no Jardim Mauá da Rafaela Nitz, né? Vamos falar sobre isso na volta do intervalo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Hoje em dia, a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Estamos de volta, programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo, né? A gente segue conversando aqui, falando sobre as dificuldades, mas também as qualidades de um pro esporte, por exemplo, né? Um
projeto que fomenta o esporte, fomenta com grana, né? Que faz com que se gire. Por exemplo, o americano, você está falando? Esporte Clube Americano tem... Sabe quantas crianças hoje são atendidas, Pires? No projeto são mais de 100 crianças, né? São crianças que não precisam pagar mensalidade, né? Mas esse é do governo do estado, né? Do governo do estado. Mas o clube tem que estar em dia, né, com todas as questões fiscais, né? Não pode ter nada em atraso e tem que justificar todo mês através de fotos, vídeos, tudo. E essas tem 100 crianças em vulnerabilidade social. E essas não teriam dinheiro para pagar uma escolinha. E essas crianças, elas não, do projeto, né, elas não podem disputar competições oficiais, digamos assim, né? Elas têm Claro que tu pode, daqui a pouco, aquele menino que está se destacando ali no projeto, tu puxar pro time sub-15, tu puxar pro time sub-17, mas essas crianças do Pro Esporte, elas não disputam competições. É apenas para tu fazer elas terem um esporte diário ali e não ficar na rua, por exemplo. Quem está fazendo um trabalho bacana aqui na nossa região, Israel? Eu comentei no intervalo do Atiradores. Vai falar de novo, então. Tem o Atiradores, né? Que eu vejo assim, até semana passada eu fui almoçar lá e vi que tinha uma placa bem grande de escola de esportes. Natação, judô, jiu-jitsu, futebol, sei lá, um monte de coisa lá tem. Eu vejo, mas são ações isoladas, que a gente estava comentando antes, né? De dentro, né? De dentro que... Com toda a dificuldade. E com certeza, quando é assim, a dificuldade de ter cotas sociais, né? Exatamente. Porque, claro, aí precisa da grana para virar o negócio, né? O Esporte Clube Novo Hamburgo fez agora uma ação, né, de 2.000 ingressos, acho que por jogo, né, para as escolas municipais. Até fez lá uma visita ao prefeito Fink, e o Fink aceitou fazer isso, né? Eu acho legal, porque tu pode levar as crianças, né, a participar da... Até porque se não tem contato com essa realidade, não vai ter interesse depois. Quando vai querer ser jogador lá dentro. Exato. Outro projeto bom que tem dentro do Novo Hamburgo é o Gol de Letra, né? Sim, tem. Que com as crianças que têm síndrome de Down. E o Gol de Letra também é um projeto que tem benefício federal. Então, reúne ali aos sábados pela manhã, tem que ver, eu chego a me arrepiar porque é um negócio lindo de ver as crianças ali jogando futebol, e a gente imagina que elas não podem fazer esse tipo de esporte, mas elas fazem. Então é um trabalho bem legal que é comandado pelo Lucas Martin, que é do diretor de marketing do Novo Hamburgo. Então é um projeto bem legal também. Se os clubes querem, podem fazer, sabe? Mas tem que ter um incentivo, e sabe? Existe uma burocracia grande, enorme. É necessário também e é necessário, né? Isso. É necessário, porque a gente já viu várias... dinheiro da gente, né? Nosso dinheiro, né? Que vai para lugar A, lugar B, né? Eu acompanho o veterano também tem. Tem o projeto social, tem. Social. Exatamente. O americano, ele falou que tinha o Atiradores, quer dizer... Também, a Liga Feminina de Futebol de São Leopoldo, de futebol de salão de São Leopoldo, tá legal também, Renato. Tá rolando. Tá rolando. Que daí pode não gostar de uma pessoa, de outra, ou discutir como é, como não é. Não, acontece que... Estamos ao vivo, né? Estamos no ar, viu, professor? Estamos no ar. Pode falar quase tudo, Renato. Não. Deixa assim. Mas nem um elogio esse incentivo aí? E o Rodrigo fica... Não sei, eu não sei porque eu não acompanho. Moça, eu vejo. Eu tenho acompanhado tanto isso quanto a Várzea de São Leopoldo muito forte. Mas o capitão da Várzea de São Leopoldo é o Marquinho Paraíba, que jogou na Paraíba do Botafogo. Esse aí que está implementando. Mas aqui eu quero parabenizar ao prefeito Eliomar, né? Porque ele tem secretário de esportes muito atuante. Eu conheço ele há muito tempo, que é o Everton Vanoni, e tem lá o Pitol, que está atuando muito. E são pessoas que são referência no futebol, mas não, eles estão fazendo trabalho no esporte. E por ser conhecidos, né, as portas elas vão... Especialmente o Marcelo Pitol, as portas irão se abrir. Então eu vejo um trabalho muito bom, muito bem conduzido
porque tem um secretário de esportes. Né? Mas tu sabe Ou uma secretária de esportes, não estou dizendo que seja um secretário. Tu sabe qual é que é o problema? São Leopoldo, Novo Hamburgo tem várias praças, sabe, de esportes. Tem aquela ali, que eles chamam, não sei como é o nome dela. Piales. Na frente do Wolfram ali. A Piales. Tem um monte de praças. Skate ali, tem Isso, São Leopoldo também tem um monte de praças. Praia. O que custa para eles pegar e contratar uma pessoa em cada praça para dar esporte, cara? Para Tem comandar alguns o horários, esporte. para dizer, ó, gente, tá o horário que tem, né? Final de semana. Como a Ismel tem. Mas é melhor botar um com a CC. terceira idade, Mas né? melhor botar um CC lá, ficar Isso daí. sentadinho sem daí. fazer nada. Não é sem fazer nada. Ele tem que montar. Não, eu tô dizendo. Mas eu tô ele dizendo prefere gastar que com tem isso do que esporte. gastar com isso que o senhor Eu tô tá sendo falando. irônico, entendeu? É melhor tu contemplar um partido que teve na campanha e botar um CCzinho lá, ficar sem fazer nada, do que botar um professor a trabalhar. Mas o problema todo dos secretários de esportes é que eles são comprometidos. O prefeito ganha, mas foi apoiado por não sei quem. Eu não vou ajudar. Oi? Não foi ajudar, apoiou o outro, aí ganhou o outro, eu não vou ajudar porque ele apoiou o outro. Mas não, aí ele dá o cargo. Vamos dizer, eu sou de algum partido, eu te apoio se tu me der a Secretaria de Esportes. Isso aí tem Isso tudo. daí. E normalmente a de esportes é as últimas que o pessoal pede também, né? Esporte, Mas cultura, eles ali. botam. Eu queria o esporte. Mas eles botam Pegar pra quem gente. sabe o que É vai que eles fazer. botam gente Sim, que não tem mas- vivência na mas área pra para trabalhar ti- numa coisa nada a ver. Mas para ti, eu daria. Porque para ele eu daria, porque vocês são Engajados, né? engajados no esporte. sim, sim. Mas aí São acontece o referenciais. que? Eles botavam Ademir de Cesaro. Nem entende nada de esporte. De É mercado ele gremista, entende. ele é um baita gremista. É um ele baita tá gremista. bem ruim, cara. Faz tempo que eu não falo mesmo? dele, mas Tá bem há ruim, 2 ele tá anos cego, atrás. eu acho. Ele tem diabetes. Seu Ademir de César? Ele tá bem ruim. Ex-vereador, né? Secretário. Foi vereador, ele foi secretário de secretário. esportes. Mas o que ele entende de esporte? Não, É mas gremista. Não, mas daí tu bota alguém que. Ó, eu lembro entenda das de festas que ele futebol. fazia no União, como cônsul do Grêmio, em São Leopoldo. As festão, viu? Esse fantasiava de mosqueteiro. O sapato colorido dele, grande abraço pra definir. A janta mais legal que eu fui de consulado do Inter foi lá em São Leopoldo, por sinal. Oi? A janta mais legal que eu fui de consulado do Inter foi em São André Leopoldo. Chu, né? Eu não lembro quem era, Não não era sei o que André tava Chu, o Guina Azul da A revista Alessandro. Mundo Esportivo. Mais independente. Não, Tinha a mas confraria do tinha Saci aquele outro também, não sei se existe tinha ainda. aquele outro que é repórter, que tem um programa. Sapo. O Sapo também foi presidente do Inter, né? Do consulado? Do consulado. Foi. Foi o. Lá tem o Fernando. Foi o ano né? que eu tive um probleminha com ele. É? Eu quase não tive problema com ninguém. Comigo tu não tem problema. Ainda? Quero não ter, né? É que na época que eu trabalhava na ABC, eu elogiei a estrutura da arena para receber a imprensa para transmitir jogos. E o Beira-Rio tava com aqueles pupitres, ainda tá hoje, com aqueles pupitres ridículos, né? Para receber a imprensa lá para transmitir, chove Mas eu sou colorado e concordo contigo. molha todo mundo. A arena é bem Molha melhor que o todo mundo. Beira-Rio. A arena é bem melhor. Nesses quesitos, sim. Mas é a diferença do estádio, uma arena bem constituída do Remendão, Eduardo. Mas a gente já fez as pazes. Tu viu o Sapo? Sim. Tá não bom. tem como ficar bravo. De sabe? abraço. Não tem como Tem ficar. como. Não tem como, cara. Tem como. Não tem como brigar com ele. Mas acho que tem o Fernando Becker, né? Baita colorado. Esse aí que era o presidente. Felipe. Opa, Fernando. Foi vice-presidente de futebol, né? Meu amigo. De futebol. Ajudou a montar essa seleção que tá aí hoje. Era meu companheiro de movimento no Inter. Tô morrendo de pena do Flamengo, viu? E se enfrentar esse Barça e Inter aí. O que tu acha, Renato? Olha, o meu time descansado, sem os machucados, Sim, Potter. Bate de Luciano frente, Potter né? veio É o como Real Madrid. representante é o aqui. Real Madrid. É o Real Madrid. O Grêmio que o diga, né? Pampas. Eu não acredito nesse treinador. No Eu só Roger? espero que o Flamengo chegue bem lá na época. Eu não acredito nesse treinador. É a minha O única problema é que eu penso esperança de assim, passar manda pelo ele Flamengo. embora, vai trazer quem? Pois é, a mesma coisa que aconteceu com o Grêmio, mandaram o Renato embora. E aí, o que aconteceu? Tu era um cara que
Mas o Mano tá acertando o time. Agora tá. O Mano no começo acertou até o Inter, depois só fez M. Não, mas eu acho que o Renato olhou ali o grupo de jogadores. Vou Não sofrer. vou ficar. Caiu fora. Vou vazar. Ah, Vou vazar. e ele E é tá mais bem no fácil não Fluminense. ganhar o Octa e sair por cima. Aí daqui a pouco ele não ganha o Octa. Briga lá embaixo. O Renato não gosta de estar brigando lá embaixo, né? Lá em cima, né? Ele tá fazendo um bom trabalho. Acertou, no né? Fluminense. Acertou o Fluminense. Ah, Tá ali, né? Em quarto, eu acho. terceiro, eu acho. É? O Israel, falando sério agora sem flauta mesmo, juro, Pires, eu juro por isso. Tua expectativa como pessoa que vive, não só os bastidores, mas que também é um colorado apaixonado. Torcedor, um colorado calejado dos anos 90, essas Não, coisas? mas apaixonado. Bate. Porque a gente sempre sonha, né? O time começa a ganhar e agora vai. O Inter já tomou bastante por causa do Flamengo nos últimos anos, né? Tá na hora do Inter mudar essa história, né? É desejo, então. É o desejo que eu tenho, né? Mas se vai ser isso... Mas existe uma esperança calcada em fatos mínima, também. mas existe. Porque o time, quando quer jogar bem, joga muito bem. Eu dou desconto pro Roger pelo calendário, né? O Sim, Inter jogava cada 3 horror, dias, né? não tem como. Acabou o gás da Coca do Roger. Pode ter acabado agora, né? Tipo, mas eu vou deixar Historicamente, isso acontece. eu vou deixar pra criticar com mais ênfase depois de ver todo mundo voltar ao normal, os jogadores que estão machucados voltar a jogar, os caras tiver descansado, aí eu vou aumentar a Brabo é crítica. que parece que tem jogadores que não voltam. Que não em seguida, volta, né? Bernabéu que... O Inter depende muito do Alan Patrick, que pra mim é craque. Depende muito dele. Muito. Se ele não joga bem, ele é um termômetro do time, o Alan Patrick. Mas acho que o Fernando, né? Não, O Fernando também é. O volante que resolveu ao meio, né? O problema é que ele chegou aqui velho já, né? Agora só o ano que vem. Agora né, acho que nem volta, eu acho mais. Ele já queria se aposentar no final do... Ele ia se aposentar no ano passado. então já- né? Daí ficou em Vila Nova, daí veio pra cá. Sim, ela viu que lá não ia ser a grandes coisas que ele queria, veio pra cá. E aí super encaixou. Mas joga muito, né? Muito, né? Tipo, esse aí foi um que foi contratado e que ninguém tinha dúvida de que ia cumprir o que cumpriu, né? Até agora, né? Já um assim que eu vejo que faz uma falta absurda no time do Inter é o Carboneiro, né? O Carboneiro no Grenal da final do Gauchão E quando volta o Carboneiro? já era pra ter voltado. Mas então, teoricamente, daqui a um mês. Daqui a um mês ele volta. Se Quando não se tiver machucar de novo. enfrentamentos. Aliás, o Inter se deu mal nos dois sorteios, né? Fluminense na Copa do Brasil e Flamengo na É Libertadores. filho do Renato. É né? que assim, ó, quando eu vi os. O Roger nem tanto, Ele é né? filhote, né? Do Renato. Isso assim, né? O bom é que não é mais o treinador. Tipo, o que me incomodava na época que o Grêmio patrolava o Inter era o Odair sair abraçado com o Renato depois do jogo, né? Mas qual é o problema? Isso era uma coisa que me incomodava, né? Eu ia querer dar voadora nas costas dele. Também fico incomodado. Entendeu? com essas coisas. O Inter Entendo a naquela época era vantagem e uma tal. mongolice, um bundamolismo, assim, terrível. Entendeu? O que a gente tá falando mesmo? Valeu a crítica. É que assim, ó, quando a gente viu os times que podiam enfrentar o Inter, eu disse assim, ó, ou vai ser o Palmeiras ou vai ser o Flamengo. Eu conheço meu time. Aí eu tava olhando o sorteio. Lady Murphy, né? Se alguma coisa pode eu errar, tava olhando vai o dar. sorteio da Copa do Brasil, eu disse, Aí eu achei que o Inter tinha pego o CRB, mas como eu tava olhando no mudo, eu acompanhei errado a ordem. Aí ficou Fluminense, velho. Puta merda. Ô Pires, e o Grêmio? Agora encaixou? Ou é só um desejo de torcedor? Eu acho que é fogo de palha. Não, o time do Grêmio é muito fraco. O time do Grêmio, olha, é um dos mais fracos que eu já Será vi. que é tão ruim assim, hein? Cara, tu viu que o Luiz Felipe Scolari disse que o Mano tá tendo que ensinar. cumprir. E aí, final de semana, teve um jogo em que a gente viu isso. Lateral, né? Treinar em O lateral, Luiz tá Felipe, louco. o Mano Menezes mostrou pro jogador, cara, quando ele cobrar o lateral, tu te posiciona assim, dessa forma. Ele tava ensinando o cara que ganha Manda os 300 caras treinar lá no 300 Estância, mil então. por Cara. mês, cara. Então o Filipão não tava errado. Ele tá... Se largar no stand, você volta direitinho pra casa. Eu acho que Cara, eles estão tendo que ensinar um jogador que ganha 300 mil por mês, cara. O time do Grêmio é fraco. É que nem me ensinaram a querer tirar foto. De novo. Mas tu não ganha 300 mil por mês, não. Se eu ganhasse 300 mil por mês, tu acha que eu ia estar tirando foto no hambúrguer? Cara, mas o jogador de futebol, esses do Grêmio aí, a gente percebe que eles não têm noção, assim, sabe? É que eles não sabem o lugar que eles estão, entendeu? É que nem no Inter. Tem um monte, tipo, o Valência ali parece que tá sempre em nada, não parece que tá jogando no Inter.
Da raiva, Tipo, porque a gente o sabe que é um Borré, caminhão o de Borré dinheiro, já né? tem um desconto porque ele foi atrás da história, da torcida Já e não pensou sei esse mais o dinheiro que. foi projeto esportivo, dá uns 10 anos de projeto esportivo, né? Cara, É eu vitalício passo daí. 10 anos para ganhar o que ele ganha. Mas vitalício. Uma coisa, agora tu falou do... O Alisson é o maior goleiro do Brasil hoje, né? Apesar do que o Do pessoal lá do centro do país não tudo. acha. Da onde é? O Alisson é. As raízes dele estão aonde? Aqui em Novo Hamburgo. O Alisson não dá um par de luvas pro americano onde ele começou. Nada. O Alisson deveria. Ele é de Novo Hamburgo, né? Dá 10% fazer aquele. E eu já falei isso pro Zé Maria, que é o empresário dele. Cara, faz um projeto. Zé Maria que era treinador, que era goleiro? Não, é um empresário aqui de futebol em Novo Hamburgo, que tá desde o começo com o Alisson, o Muriel. Continua. Cara, assim, ó. Não precisaria ser só pro americano. Mas ele nem vai gastar nada com esse negócio de luva. É só pedir pro patrocinador e descarrega o caminhão ali. Envia lá pro americano Faz um videozinho legal. 100 pares de luva. Envia pro Novo Hamburgo mais 50. Sabe, uma ação do Alisson hamburguense, né? Do Alisson hamburguense com o nosso futebol aqui, sabe? Eu fico triste com isso. Renato, tu queria falar também de fundamento. Estamos quase chegando no final do programa, tu não falou ainda do projeto que tu quer ver acontecer, fazer acontecer. Eu quero montar um time adulto. Adulto. De futsal feminino. Isso, e com base. Com a base. Mas eu tenho base, mas eu tenho que pegar um colégio de parceiro, um clube e um colégio de parceiro. Mas acontece o seguinte, no adulto, eu fui tentar pegar jogadoras já para montar um time pronto e não dá. Todas as jogadoras que tem sobrando na região, no estado, sei lá o que, eu queria montar um time para ganhar de Uruguaiana. Uruguaiana é muito forte. Elas têm jogadora da Argentina. Não sei como é que consegue manter um projeto desse, mas... Em Uruguaiana, né? É Uruguaiana. As indústrias que nós temos o Celemaster. As empresas que a gente tem. Isso. E aqui nessa região tem jogadora que dá para montar um time e pegar firme contra elas. Mas sabe o que acontece? Elas não querem assinar com a federação porque elas ganham dinheiro de uns babaca que pagam. Eles fazem ajuntamento. Aí tem, não sei qual é o time que tem, aí o cara dá 200 pila para cada uma, elas ganham mais que nós ganhamos. Acontece isso. Me comprometo de olhar isso junto contigo, tá? Era para estar junto com a gente aqui, por exemplo, hoje o Everton Cury, que retomou o projeto de esporte junto com o Max, né, da Online. Que é vôlei, sim, muito claro, mas é um projeto esportivo antes de qualquer coisa, né? Quem sabe um apoio. Ô, Eduardo, que pode ter o vôlei feminino também. Ô, Eduardo, eu queria te perguntar uma coisa que tu deve saber. Pode ter. Tu deve saber. O Jorginho Schmidt foi para São Leopoldo com vôlei masculino? Eu acho que o Jorginho ainda não tem nada encaminhado. Não tem nada encaminhado. Falei com ele essa semana ainda. Ontem à noite, para ser mais exato. Com o Jorginho, ele sofreu problema lá na Colômbia, né? Colômbia, né? Não renovaram político. Político. Problema político. Estava muito bem. Pô, ergueu o voleibol. Ele foi vice-campeão sul-americano, eu acho. Isso. Senhores, chegando no final do programa de hoje, Israel Cidade, o homem do NH Deprê hoje aqui, não exatamente o homem do NH Deprê. Hoje é o Israel Cidade. Hoje é Israel, fotógrafo, apaixonado por esporte. Colorado, né? Temos que destacar isso também, né? Não que você joga a favor dele, mas o Colorado. Um Colorado consciente. Consciente, crítico. O que seria um Colorado consciente? Crítico. Obrigado pela presença, teu ponto final. Agradecer o convite aí, Rodrigão. Tamo aí pro próximo. Se tu me chamar, eu venho. É nóis. Renato Moreira, o Macaco, professor Macaco pra nós, né? Sempre o professor Macaco aqui, quem não conhece Macaco aqui. Mas também o Pena, né? O herói de dois mundos aí, aliás, intergaláctico. Obrigado pela presença, Renato. Obrigado pra ti também. Eduardo Pires, o homem do canal EP, lá no YouTube, mais de 15 mil seguidores. Quantos milhões? Ainda não chegamos a 15 mil. Quantos milhões? Então vamos chegar lá. Quantos meu seguidor tá? 14?
Quase 14.800. Então vamos lá. 200 mais seguidores é rapidinho, né, para nos levantar. E domingo, sábado, às 13h30 da tarde, tem transmissão Gauchão Série A. Boa. Novo Hamburgo e Brasil de Que é Farroupilha. o canal oficial do Noia nesse campeonato. Obrigado, Pires. Valeu, obrigado pelo convite. Seguimos então. Obrigado a você pela tua audiência. Agradecendo aqui na técnica comigo, tá? Brunão, Maurício. Agradecendo essa bancada maravilhosa. Agradecendo, olha só que plateia bonita nós temos aqui hoje também. Mas sobretudo essa bancada maravilhosa, nessa noite de quarta-feira. Sobretudo o carinho da tua audiência. A gente volta amanhã, a partir das 20 horas, ao vivo com vocês. Até lá!